Fala, meu amigo vestibulando, tudo bem? Associação de resistores é o tema da aula de hoje. Você tem dúvida, já viu isso? Marlon, não lembro mais. Marlon, tem uma confusão para fazer isso na hora da prova. Eu me atrapalho. Calma, relaxa, respira fundo, que você agora está no canal de Exatas que vai ajudar você a entender isso daí. Quer aprender? Vem comigo que eu vou te mostrar direitinho como se faz. Bora lá, vamos tentar entender isso daqui logo de uma vez por todas. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa. Os circuitos elétricos que você vai estudar, que você vai desenvolver, eles vão vir com circuitos mistos, ou seja, eles vão ter diversas formas de ligação entre esses resistores. Essas formas podem aparecer, meu querido, de duas maneiras. O que nós chamamos de associação de resistores em série e o que nós chamamos de associação de resistores em paralelo. É muito comum você falar assim, não, Marcos, já ouviu falar sobre o tal do circuito misto. Sim, o nome é misto porque você vai misturar série e paralelo naquele circuito. Então relaxa, que é uma coisa fácil de entender e a gente só precisa entender os princípios de cada associação para a gente não dar mole em prova. E claro que você não vai dar mole porque você está estudando, obviamente, aqui com o seu professor Marlon. Bem, primeiro de tudo, como é que funciona uma associação em série? Eu gosto muito de falar com a galera, gente, associação em série é uma sequência de resistores. Ou seja, eu vou conectar um resistor após o outro em sequência. Isso quer dizer na prática que eu vou ter aqui uma formação parecida com essa. Lembrando, tá, que esses retângulos aqui são os nossos resistores. Pode ser que você tenha visto com aquele formatinho, lembra dele? Parecendo, né, aquele zigue-zaguezinho, aquele batimento cardíaco, né? Não tem problema não, são maneiras de representar o resistor, a gente tem tranquilidade para usar uma ou outra. O que é uma associação em série, então, na prática, meu querido? Associação em série é uma associação em sequência em que os resistores vão ser percorridos pela mesma corrente. Se ligou nessa dica aí? Primeira coisa que você precisa saber que não pode dar bobeira. A associação em série ela é marcante porque você tem uma corrente única passando por todos os resistores. Então aqui, olha só que maneira, a primeira informação que eu coloquei para você, na associação em série, a corrente ela é constante, ou seja, ela é a mesma que passa pelos três resistores aqui que eu dei de exemplo, né, ligados em série. Agora, tem uma coisa importante que você também precisa saber. A associação em série, ou seja, os seus resistores estão em sequência, a corrente vai passar por cada resistor. Lembra o que acontece quando uma corrente atravessa um resistor? Lembra disso? Pois é, você tem uma queda de potencial, você tem uma DDP em cada resistor desse. Ou seja, quando a corrente atravessar cada resistor vai gerar uma diferença de potencial entre os seus terminais. Então, por exemplo, a corrente passou pelo resistor A, aqui você vai ter uma DDP-A. A corrente passou pelo resistor B, aqui você vai ter uma DDP-B. Aqui você passou pelo C, vai ter uma DDP de C. Marlon, e essas DDPs todas aí, o que eu faço com elas? Pois é, o interessante é isso, é que o somatório dessas DDPs, resistor por resistor, vai te dar a DDP total do seu intervalo. Ou seja, aqui entre X e Y, tá vendo? Eu tenho uma DDP total que eu chamei de U. Essa DDP-U, ela vai ser na verdade quem? Ela vai ser na realidade a soma das DDPs de cada um. Por exemplo, só para exemplificar, se esse aqui gastar 1 volt, 2 volts, 3 volts, 1 volt mais 2 volts mais 3 volts, total 6 volts. Pronto, eu já entendi que a DDP total entre a ponta X e Y é de 6 volts. Por isso que eu coloquei para você aqui, ó, DDP total é o somatório das DDPs, tá? Em muitos momentos, é por isso que você ouve que o circuito série ele é um divisor de tensão, porque ele vai fatiando, dividindo a tensão entre os resistores, tá? Essa é a ideia. Quem é que nunca se lembra, né, aí da luzinha de Natal, do pisca-pisca? Lembra que a gente compra no final do ano? Lembra que antigamente, hoje mudou, mas antigamente quando você comprava, você tinha aquelas 100 lâmpadas do seu joguinho. Se uma queimasse, o circuito inteiro apagava, porque era uma série. Então, quando você tinha um resistor queimado, o circuito estava aberto. E aí você impedia que a corrente passasse pelos outros também, fazendo com que todo o circuito parasse. Isso é uma característica do circuito em série, tá? Uma vez que os elementos estão em série, se um dos resistores queimar, se um dos resistores, por exemplo, falhar por algum motivo, você vai atrapalhar todo o processo porque o circuito fica aberto e aí você não tem passagem de corrente. E o que é essa tal de resistência equivalente, que às vezes eu ouço na hora de estudar? Deixa eu te explicar. A resistência equivalente é como se fosse a resistência total daquele trecho que você está estudando. Então, por exemplo, eu tenho ali os meus 3 resistores em série, A, B e C.
O que seria a resistência equivalente? Seria a soma das três resistências. Na série, ela é basicamente a soma. Por isso que a gente brinca, né? A série começa com S de soma. Então, a resistência equivalente é a soma dos resistores. Tá? Uma coisa marcante que a gente também nunca esquece, né? Lembra que série, a gente gosta de brincar, né? Que tem o I, ó, série. A gente acentua esse I aqui de brincadeira para chamar a sua atenção de que nela a corrente é constante, tá? Então, série significa que o I é constante e, logicamente, eu falei para você, a resistência equivalente basta somar os resistores. E se não for série? Marlon, e se não for série, o que eu faço? Relaxa, se não for série, você cai no caso de paralelo. E como é que funciona no paralelo, meu querido? Vamos lá para você entender. A ideia de paralelo é a ideia de vizinho, de lado a lado. Em que sentido? O circuito paralelo ele é um pouquinho diferente porque chega um momento no circuito, quando você entra no paralelo, que você tem uma bifurcação, ou seja, uma divisão de caminhos. A gente chama esse ponto aqui que gera divisão de nó. Então aqui eu tenho um nó e aqui, ó, eu tenho outro nó, tá vendo? O que é legal de se observar? Que quando a corrente ela chega no nó, ela sofre uma divisão. Então, um pouco da corrente passa pelo resistor A e um outro pouco de corrente passa pelo resistor B. Essa corrente vai ficar dividida para sempre? Não. Essa divisão acontece enquanto cada uma está percorrendo o seu caminho. Quando chegar lá na frente, essas correntes elas vão se juntar. Quando elas se juntarem, e onde elas se juntam, Marlon? No próximo nó, ela volta a ser a corrente total circulando novamente pela parte do circuito ali. Então, que você entenda isso. A primeira característica que me chama a atenção no circuito paralelo, qual é? É que o circuito paralelo, ele divide a minha corrente em pedaços, em fatias, em trechos, que a gente chama de ramos do paralelo. Então, o que está acontecendo, meu querido? A corrente vem aqui total, passa uma parte pelo A, passa uma parte pelo B. Então, a corrente total é a soma das correntes de cada ramo do paralelo. Tá? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 4 resistores em paralelo, vamos dizer que em 2 fossem 4, na verdade, eu teria 4 passagens de corrente para cada trecho desse. Corrente A, corrente B, corrente C, corrente D. O somatório dessas 4 correntes, relaxa, vai te dar a corrente total, né? A gente chama isso de lei dos nós, né? O total da corrente da entrada de um nó é igual ao total que você vai ter no nó subsequente ali, no nó seguinte. Beleza? Tudo bem para você isso? E a DDP? Aqui está a maior armadilha que pode acontecer nesse estudo, tá? Isso daqui leva de cada 10 alunos, em média, 6, 7, talvez até 8 para o buraco. Por quê, Marlon? Porque é uma dificuldade muito grande para o aluno entender, às vezes, esse pequeno trecho que eu vou te explicar agora. Então, para tudo que você está fazendo, respira, conta até 10 se for preciso, mas se concentra. Foca no que eu vou te falar agora, porque o que eu vou te falar vale ouro para você poder depois pegar suas questões de circuitos e parar de ter problema. Vem comigo. Olha só. O que o paralelo tem de tão importante, Marlon? No paralelo, você percebe que tanto o resistor A quanto o resistor B aqui do meu desenho, ele está entre os mesmos terminais X e Y. Percebeu isso? Dá para ver isso? Ou seja, ele está sujeito à mesma diferença de potencial entre a ponta X e a ponta Y. O que eu estou querendo te dizer com isso? Gente, se eu estou com os dois resistores com a mesma situação entre os terminais X e Y, isso quer dizer na prática que a diferença de potencial medida em um e a diferença de potencial medida em outro vai ser a mesma. Então, por exemplo, vamos dar só um exemplo. Se aqui eu dissesse que eu tenho uma DDP de 200 volts, repara, esses 200 volts é a diferença entre X e Y, essa que é a verdade. E o RA e o RB, os dois estão entre os mesmos X e Y. Então quer dizer que os dois estão compartilhando a mesma diferença de potencial. Eu tenho que tomar cuidado, porque muito aluno, ele às vezes sem querer, ele leva a palavra compartilhar como a palavra dividir. Ah, eu estou dividindo a atenção. Não, você não está dividindo a atenção. Dividir, gente, seria, por exemplo, se eu dissesse que dos 200 volts, sei lá, o A ficou com 150 e o B ficou com 50. Ou, no pior das hipóteses, o A ficou com 100 e o B ficou com 100. Aí eu estaria dividindo, partindo. Não é o que está acontecendo aqui.
O A e o B, eles compartilham a mesma DDP. Então, o mesmo 200 que você mede quando mede entre os terminais do A, é o mesmo 200 volts que você vai medir entre os terminais do resistor B. Então, por favor, atenção a isso, porque é um ponto muito, muito sensível quando você lida com esse tipo de aplicação em exercícios. A maioria dos alunos acaba tropeçando nesse pequeno detalhe, ok? E é claro, então isso significa que a corrente é dividida, mas a DDP é constante. Então a DDP do A e o B são iguais. E a tal da resistência equivalente, Marlon? Como é que eu faço aqui? É igual, vou somar igual eu somei ali? Não, não vai não, tá? Não vai de jeito nenhum. A resistência equivalente aqui vai ser tratada de uma forma diferente, tá? Só para você entender, a gente faz a substituição na fórmula de corrente e chega nela. Já estou colocando pronto aqui para você ganhar tempo e já usar direto. Ela diz que o inverso da resistência equivalente, percebeu que uma fórmula trabalha com o inverso? O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos dos resistores. Só um comentário. Caso eu tivesse um terceiro resistor, meu querido, é só somar aqui, ó. Mais 1 sobre RC, mais 1 sobre RD. Essa fórmula pode ser usada para N resistores que você tiver em paralelo, tá? Ela não tem nenhum tipo de limitação ou de restrição. Percebeu isso, tá? Mas, como você tá aqui, eu vou te dar uma dica maneira. Eu vou te ajudar numa parada muito legal, que é o seguinte. Em prova, costumam cair paralelos muito gigantes? Não, vamos falar a verdade? Não costuma. Geralmente você vai trabalhar muitos casos com paralelos de 2 resistores, no máximo 3. Não costuma ser maior que isso. Como você trabalha muitas vezes com paralelo de 2 resistores, a gente dá uma dica valiosa para você. Se você fizer uma MC disso daqui e resolver essa expressão, você chega a uma expressãozinha que é uma dica maneiríssima, que é essa daqui, ó. Para 2 resistores apenas, se ligou no apenas? Pelo amor de Deus, isso só serve para 2 resistores, tá? Não mata o seu professor youtuber aqui do coração. Presta atenção nisso, só serve para 2 resistores. Quando você tiver apenas 2 resistores em paralelo, não importa o valor deles, você pode achar a resistência equivalente diretaço, fazendo o quê? O produto dos resistores dividido pela soma deles. Lembrando, isso é fruto da resolução que você faz nessa expressão aqui, ó, tá? Então, se você fizer simplesmente o produto sobre a soma, acabou, tá com a resistência equivalente dos 2 ali na mão. Marlon, mas se eu tiver 3, poxa, eu não vou poder usar o seu macete. Claro que vai, óbvio que vai. Se você tiver 3, seja esperto. Você faz com 2 primeiro. O resultado desses 2, que vai sobrar um só, você faz com o próximo. Então eu tinha 3, fiz esses 2 virarem um só, e aí esse novo resultado eu faço com o terceiro que eu não estava usando ainda. Então eu posso fazer de 2 em 2, problema nenhum. Óbvio, né? Como eu falei, você não vai lidar com casos às vezes de 6, 7 resistores em paralelo. A menos que aconteça uma coisa que é muito comum em prova. É muito normal você pegar principais vestibulares, como por exemplo FUVEST, ENEM, UERJ, Unesp, Unicamp, e você perceber que em vários circuitos eles costumam usar resistores em paralelo, às vezes 4, 5, 6, 7, mas os resistores são todos de mesmo valor. Aí eu vi vantagem. Se você tiver todos os resistores de mesmo valor, existe uma coisa boa para você, que é o seguinte: quando todos os resistores são iguais, foca que eles têm que ser iguais, a resistência equivalente, basta você pegar o valor de um deles, umzinho só, tá? E dividir pela quantidade deles. Então vamos imaginar que eu chego numa prova e eu tenho um exercício em que eu tenho 10 resistores iguais. 10 em paralelo. Preciso, Marlon, fazer de 2 em 2 ou então sofrer fazendo a conta usando essa expressão aqui? Não precisa. Se são 10 resistores iguais, basta pegar o valor de umzinho deles e dividir por 10. Pronto, você já está com a resistência equivalente na mão sem qualquer problema. Entendeu isso? Gostou? Visualizou a diferença de série paralela? E ó, paralelo você pode até brincar, vamos aqui só atropelar um pouquinho o português de brincadeira, né? Mas ó, o paralelo a gente brinca muito, que você pode falar assim, ó, paralelo. Tá? Esse U que a gente brinca, que a gente coloca no final aqui no lugar do O, é para lembrar que o U é constante, tá certo? Então, paralelo U é constante. Série significa que o I é constante. Com essa diquinha aqui, com esse entendimento, eu tenho certeza que você nunca mais vai ter problema com a associação de resistores. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo para que a gente possa te ajudar a esclarecer. A gente está sempre tentando melhorar e evoluir nos conteúdos para poder você ter mais prazer de estudar exatas. Então,
Fique ligado nos próximos vídeos. Eu te agradeço por compartilhar, por curtir. Se inscreva no nosso canal, divulgue para que mais pessoas possam inscrever. E tamo juntão, galera!